pessoal, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Hoje vamos estudar um assunto muito importante sobre o dom de línguas. Será que as línguas estranhas ou as línguas que estão falando hoje nas igrejas neopentecostais, muitas igrejas evangélicas, até mesmo tradicionais, será que essas línguas que estão falando é línguas verdadeiras? Tem apoio da Bíblia? Tem apoio da palavra de Deus? Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim, olha o que diz aqui na Bíblia. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos prego evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja maldito. Então, vejam bem, nós não devemos acreditar nos nossos pastores, nos nossos bispos, nos papas, nos padres, nós devemos acreditar no seu irmão da sua igreja, desde que tenha apoio bíblico. Tem que ter apoio bíblico. Se não tiver apoio bíblico, não acredite. Nem que venha um anjo, nem que venha Gabriel dizendo que não, isso aqui foi mudado, isso é outra coisa. E hoje, as línguas que estão falando na igreja hoje, tem apoio bíblico? Qual é o dom de língua verdadeiro? Hoje você vai descobrir na Bíblia qual é o dom de línguas verdadeiro que deve ser falado nas igrejas. Vamos lá. Atos capítulo 2 fala do dom de línguas verdadeiro. Aqui diz o seguinte, o dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Capítulo 2, verso 6 agora. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade. Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Presta atenção aqui, no verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura os galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas, a grandeza de Deus? E aqui ele vai continuar dizendo, aqui nós somos pardos, nós somos da Macedônia, os elamitas, do Egito, mais ou menos aqui uns 17 países, pelo menos 17 países aqui está falando aqui, 17 línguas. E quando chega aqui no versículo 11, tanto judeus, prosélitos e cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus, todos estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Mas sempre temos alguns demoniados no meio. Não, estão falando coisa aí que então, parece que tomaram foi vinho, parece que tu é bêbado. Presta bem atenção. A palavra de Deus aqui fala do dom de língua verdadeiro. Atos capítulo 2, o dom de língua verdadeiro qual é? É aquele que você, pastor, você, irmão, você, presbítero, você que está na sua igreja, que gosta de falar línguas, é aquele que você fala e todos entendem nas suas línguas normais. Esse é o dom de língua verdadeiro. Aquela língua que você fala e que ninguém entende, ninguém compreende, não é o dom de língua verdadeiro. Vejam que aqui em Atos capítulo 12 foi a descida do Espírito Santo, quando desceram sobre os discípulos. A palavra Pentecoste significa 50, 50 dias. A palavra 50 significa penta, 50. Então estavam 10 dias orando, buscando ao Senhor, reunidos, buscando em oração, buscando justamente a descida do Espírito Santo. E de repente foi visto entre eles línguas, pousaram sobre as suas cabeças um fogo em forma de língua. E os discípulos agora começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe ordenava. Vejam bem que você não vai encontrar na Bíblia a palavra línguas estranhas. Não existe na Bíblia a palavra línguas estranhas. Não existe na Bíblia. Se existir alguma Bíblia aí, não existe no original. Essa palavra estranha não existe. É línguas, línguas conhecidas, idiomas. Então ali, como que os discípulos iam pregar o Evangelho? Naquela festa ali do Pentecoste, como que eles iam pregar? Se tinha milhares de pessoas de todas as nações presentes ali em Jerusalém. Mal eles sabiam falar o hebraico, não sabiam falar outro idioma. Como que eles iam evangelizar aquelas pessoas ali? Então Deus usou o dom de línguas para que eles pudessem então pregar o evangelho a todas as pessoas, todas as nações da face da terra. E quando eles pregavam, vejam bem, eles não pregavam no idioma das pessoas, não. Eles pregavam nos seus próprios idiomas e todos ouviam nas suas próprias línguas. Vou dar um exemplo. Suponhamos que nesse momento esteja assistindo aqui comigo no canal pessoas japonesas, americano, inglês, espanhol, coreano,
Esteja mais ou menos aí umas 20 pessoas que não entendem o português. Estão ouvindo. Mas eu estou falando em português. Só que cada pessoa que está me ouvindo aí, está ouvindo nos seus idiomas normal. Isso é o dom de língua. Quando você tem algum pastor na igreja, algum pregador pregando, existem pessoas ali de outras nações que não entendem a língua que você fala, então Deus vai usar você, você vai receber o dom de línguas, e então as pessoas ali vão entender muito bem o que você fala. Eu lembro de uma irmã minha que mora na Alemanha há muitos anos, e na primeira vez que ela foi para a Alemanha, ela não sabia falar nada de alemão. E aí, então a amiga dela levou ela para ir uma igreja evangélica. Eu não sei que tipo de igreja era essa, não sei. Se era adventista, batista, não sei se era pentecostal, não lembro que igreja era. Mas provavelmente era uma igreja tradicional, porque essa minha irmã ela é tradicional. E quando chegou nessa igreja, o pastor estava pregando lá. E ela com a amiga dela lá, brasileira, lá do lado dela. Quando terminou o culto, ela olhou para a minha amiga e falou assim: poxa, esse pastor fala muito bem em português. A moça olhou para ela admirada. Como assim português? Não, porque ele pregou tudo em português, eu ouvi tudo direitinho em português. Não, mas ele não pregou em português, ele pregou em alemão. Isso é o dom de línguas. Aquele pregador, não sei se era pastor, tinha o quê? O dom de línguas. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Aquele que você fala e todos entendem. Para que serve a línguas? Para evangelizar. Elas não são para os crentes, são para os incrédulos. Então, essa língua que é falada hoje na igreja, isso não é línguas, isso não é dom de língua. Isso é uma glossolalia moderna. Muitas vezes a pessoa decorou, muitas vezes ela é levada pela emoção e começa a falar coisas que ela não entende. E agora já está aparecendo outras coisas, interessante o tempo do fim. Tem pessoas que estão falando as línguas aí, e outros ali acham que são intérprete e estão interpretando o que eles estão falando. Por quê? Para ter apoio bíblico, porque aqui no livro de 1 Coríntios, vou mostrar para vocês aqui, no capítulo 14, olha aqui, no 1 Coríntios capítulo 14, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, não acredite em mim, acredite que está na Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não esteja na Bíblia, seja anátema, tem que estar na Bíblia, na palavra de Deus aqui, ó. 1 Coríntios 14, faz o seguinte, olha só, verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja intérprete. Você vê isso nas igrejas que você vai, onde um fala para um lado, outro fala para o outro, grita para um lado, outro grita para o outro, então acha que estão pegando fogo, acha que estão cheios do Espírito Santo, e quanto mais gritam, acha que mais o Espírito Santo está chegando na vida deles. Pois é, não tem apoio bíblico isso aí, não tem apoio bíblico, não é eu que estou falando, que eu sou um miserável pecador, é a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz, vou repetir. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, de um por um, entendeu? E haja intérprete. E aqui você não vai encontrar línguas estranhas, aqui é línguas, é idiomas. E pessoas usam isso aqui, acham que estão cheios do Espírito Santo, começam a falar línguas estranhas, que ninguém entende, ele não entende, a igreja não entende, ninguém entende, e de repente aparece alguém lá para interpretar. Está entendendo? E começa a falar coisas ali como se fosse verdade aquilo ali. Mas olha o que a Bíblia diz, continua dizendo aqui. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se você acha que tem o dom de línguas, então você recebeu o dom de línguas, o dom de língua verdadeiro qual é? Aquele que você fala e todos entendem. Mas se por acaso você começa a falar aí coisas que ninguém está entendendo, tem que ter o quê? Intérprete. De um por um. Não havendo intérprete, fique caladinho na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Vou mostrar um versículo aqui que prova que essas línguas que estão falando nas igrejas hoje, evangélicas, são falsas. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui em 1 Coríntios 14, no verso 18. Dou graças a Deus, aqui o apóstolo Paulo falando, porque falo outras línguas, mais do que todo vós. O apóstolo Paulo aqui, ele é poliglota, falava muitos idiomas, hebraico, aramaico, grego, outras línguas, ele falava, então ele é poliglota. Agora veja esse versículo aqui, verso 19, 14 e 19 de 1 Coríntios. Contudo,
Prefiro falar na igreja 5 palavras. Quantas eu falei? 5. Com o meu entendimento, com o entendimento dele, para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Quer dizer, se você tem aqui do lado direito, aqui dessa mão, R$ 5, e você tem aqui R$ 10.000, e você sabe que esses R$ 10.000 aqui não é verdadeiro, é falso, você vai escolher o que? Os R$ 5. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, que essas línguas aí são falsas, não tem valor nenhum. Isso é glossolalia moderna. Esse é um pentecoste errado da Bíblia. O pentecoste verdadeiro é aquele que você fala, evangeliza, as pessoas escutam, as pessoas entendem, se convertem, abandonam o pecado. Infelizmente hoje, muitos estão ensinando errado. Se você não falar língua, não foi batizado com o Espírito Santo. É uma mentira, não está na Bíblia isso aqui. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O dom de línguas é apenas um dos dons. E se você for olhar todos os dons aqui de Coríntios, você vai ver que a língua está em último lugar. E hoje as igrejas estão colocando em primeiro lugar o dom de língua. Ah, se eu falar língua, eu sou melhor do que o fulano. Aí alguns perguntam assim, você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, foi batizado, glória a Deus, aleluia. Eu falo línguas. Vejam bem que dom de línguas é apenas um dom. E está colocado aqui nos últimos dons. O dom de língua só é para ser usado num caso que precise. Se não precisa, para que vai ser usado? Se você vai numa igreja onde só tem pessoas que você não fala o seu idioma, e você tem um dom de língua, você vai falar, e todos vão entender no seu idioma normal. Esse é o verdadeiro dom de línguas. O de Atos capítulo 2. Os discípulos falavam e todos entendiam no seu idioma normal. As línguas que estão falando hoje é glossolalia moderna. Infelizmente, não tem apoio bíblico. Se estou falando para algum irmão, eu não quero ofender você. Para algum pastor também não quero ofender você. Eu só estou falando o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Se você tiver outros versículos aí que mostram ao contrário disso aqui, outros versículos, você pode me mostrar, que eu vou aceitar. Mas eu ainda não encontrei outros versículos na Bíblia que provam, que mostram que essas línguas que é falada nas igrejas hoje é verdadeira. Porque não é. A verdadeira é aquela que, quando você fala e todos entendem no seu idioma normal, esse é o dom de língua verdadeiro. Muitas pessoas acham que estão cheios do Espírito Santo, muitas vezes para se aparecer perante a sua igreja, perante as ovelhas, perante os irmãos, começam a pregar. Dizendo só um exemplo, dá para você um exemplo aqui. Meus queridos que se encontram nesta tarde, Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer entrar no teu coração, na tua casa. Ele vai fazer um milagre na tua família. E as pessoas lá começam a gritar, achando que aquilo ali o cara está cheio do Espírito Santo. Não, não está. Não, se eu tivesse pelo menos um pinguim de dúvida do que eu estou falando, eu jamais iria falar isso. Sabe por quê? Porque existe um versículo na Bíblia que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. Como eu tenho 100% de certeza que não é o Espírito Santo que está agindo neste caso, por isso que eu falo, porque eu tenho o apoio bíblico da palavra de Deus. Se não tiver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Espero que vocês entendam a palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo de Deus abra a tua mente para entender e compreender a sua palavra, para que você possa realmente aceitar as verdades e não ir na corda de líderes religiosos, mas ir pela Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.